Oi, Oi, boa noite, Silvio. boa Tudo noite, bem? tudo bem e você, Paulo Boa Rogério? noite. Tudo bem, uma honra. Bom, antes de tudo, Silvio, de eu render todas as homenagens que você merece, explicar o porquê da máscara aqui, que está personalizada de forma cultural até, é que o meu irmão trabalha com obra e a gente, durante todo o período da pandemia, nós não moramos juntos, e mesmo com a vacina e tudo isso, ele trabalha no ambiente de obra, são muitas pessoas envolvidas. E ele recentemente pegou uma gripe. Então, mesmo a gente sabendo que, né, aquela coisa de não ser Covid, mas é bom tomar todos os cuidados, só te esclarecendo o porquê da Tá máscara. certíssimo, dou Tá? maior força. Tá entendendo? Meu marido também é Obrigado. engenheiro, não sai para supervisionar as obras sem a máscara dele, e eu acho que isso é super Claro, importante. né? E eu queria começar te agradecendo aqui e te fazendo uma homenagem com dois textos que eu acho que você vai gostar muito. Uma passagem da canção She, de Charles Aznavour, em que, em determinado momento, ele diz: ela pode ser a música que o verão canta, talvez o frescor que o outono traz, talvez uma centena de coisas diferentes no espaço de um dia. E aí, por acaso, eu encontrei também um pensamento de Manuel Bandeira, que a gente vai falar sobre ele aqui, tem a ver com a sua árvore genealógica, em que ele diz o seguinte: eu gosto de delicadeza, seja nos gestos, nas palavras, nas ações, no jeito de olhar, no dia a dia e até no que não é dito com palavras, mas fica no olhar. Ou seja, eu achei que essas duas visões representam muito bem as personas da mulher que existem dentro do Silva Bandeira. E essa é a minha singela homenagem à sua presença aqui hoje. Que bonito, amém, amém. Não só saber da força que você e o seu irmão dão ao teatro, aos artistas em geral, né? Lindo título, divã cultural, super original. E essas duas frases são tudo de bom. A descrição Ah, lindíssima do que bom. Xi, o Xi do Charles Aznavour, fala da mulher de uma forma muito completa, e Manuel Bandeira nem se fala, né? É de uma delicadeza, nosso poeta maior. Nossa, poeta maior. É. E como bom psicanalista, né, a gente estava falando até um pouquinho antes por WhatsApp, eu gosto sempre de remeter à infância, né, às origens do mundo, do desenvolvimento emocional do ser humano. Eu queria que você falasse um pouco de Manuel Bandeira na sua árvore genealógica. Como é que foi essa questão? Porque a gente sabe que tem outras figuras, né, na Aham. sua família que inclusive pertenceram à Academia Brasileira de Letras, né? Fala um pouquinho do que foi essa influência familiar na sua vida. Bom, o meu pai, diplomata a vida inteira, né? Sempre falou, sempre declamou, porque se dizia na época declamar, e ele adorava declamar as É. poemas do Manuel Bandeira. O nosso parentesco, ele é meu Uhum. primo longe, tá entendendo? Eu acho que o pai do Uhum. papai era Sim. primo irmão do pai do Manuel, alguma coisa assim, quer dizer, meu avô era primo Sim. irmão, então nós somos primos, mas tem o mesmo nome. Eu sou Uhum. Silvia de Souza Bandeira e o Manuel era Manuel Carneiro de Souza Bandeira, ou seja, é da mesma família pernambucana e eu tenho muito orgulho de Uhum. ter isso na minha árvore genealógica. Ah, que lindo. Na sua infância, você é filha de diplomata, né? Você nasceu em Genebra, né? E depois é que veio ao Brasil. Como é que foi para você essa vida em que você teve uma visão de mundo muito grande, né? Porque você era uma cidadã do mundo, Sim, acompanhando a sua sim, família. você como psicanalista, você pode imaginar um pouco que apesar de todo um glamour que as pessoas sempre associam a uma vida em que eu tive contato com tantos países, tantas culturas diferentes, eu sou poliglota naturalmente, porque os idiomas foram Sim. entrando à medida que papai era promovido para um posto diferente. Então, o que acontece? Essa diversidade é muito boa para mim, não só como ser humano, mas como ter essa visão global do que o mundo é, em vez de ficar só na nossa tribo, no nosso país, nas nossas raízes. Só que, por outro lado, era Sim. sofrido eu não estar aqui, porque eu sou Hum. brasileira e com muito orgulho. Né? Eu ouvi outro dia e eu sempre digo essa frase: apesar de ter morado em tantos países que levam mais a sério tantas coisas que aqui não são levadas a sério, eu não moraria em outro lugar. Eu amo Rio de Janeiro, Hum. eu amo a Serra, onde meu marido passa a maior parte da semana, que é Pedro do Rio. Então, tanto estar no Uhum. mato lá como estar aqui no Rio de Janeiro, essa paisagem
essa volúpia que existe aqui, né, de beleza, É inspirador, e né? a gentileza também, porque a gente fala muito, o brasileiro gosta muito de falar mal do país, né? Mas a verdade é que a Uhum. gentileza, eu adoro a simplicidade das pessoas, o atendimento de pessoas menos favorecidas que no meio, às vezes, do caos, tem um sorriso para te dar um bom dia espontâneo. Então, isso faz Uhum. com que eu tenha orgulho dessas origens. Uhum. Perfeito. E você, aos 19 anos, veio para cá, e como é que foi o seu início no contato com as artes cênicas? Como é que você conseguiu, aos pouquinhos, mergulhar na vida cultural da cidade? Eu acho que, de alguma forma, eu sempre representei, né? Porque eu era uma pessoa estrangeira, me adaptando a hábitos diferentes, em que eu tinha que representar aquele país. Então, eu tive um pai que, de certa forma, me influenciou muito nessa escolha, porque ele era um pândego. E ele adorava representar para Sim. mim e para o meu irmão. Ele fazia diversos personagens, enfim, declamava também Garcia Lorca, e aí a Ceia dos Cardeais, ele fazia os 4 cardeais com muita emoção, que é um livro belíssimo do Júlio Dantas. É um poema, é praticamente uma peça de teatro, mas uma peça que tem que ser interpretada por 4 padres, monsenhores, sei lá. Então, eu vi ele fazendo isso a vida inteira e esse gosto sempre esteve em mim, só que eu custei assumir que a minha real vocação era ser atriz. Tentei outras coisas, mas o chamado foi mais forte. Foi maior, né? E é uma coisa interessante que você teve vivência em vários ramos, não só do teatro, da televisão, do cinema, mas na televisão você teve uma vivência muito boa com o humor, tendo participado de 2 humorísticos que marcaram a história da televisão brasileira, que foi Planeta dos Homens e Vivo Gordo. Sim. Né? E já tinha feito anteriormente também um contato com o grande Paulo Gracindo no programa 8800. Eu entrava muda, Né? e saía calada, mas foi uma experiência fantástica, porque pela primeira vez é como se eu estivesse tomando conhecimento de que tinham milhões de pessoas me assistindo naquele programa aos domingos, que fazia muito sucesso, que deu prêmio ao Clodovil, e a várias grandes pessoas que falavam sobre diversos assuntos, né? A moça que falava sobre Portinari, o Mário Altuori, que é um nome que eu não vou esquecer nunca, porque ele sabia tudo sobre a vida das formigas. Então, era realmente fascinante. E foi uma experiência bem, eu acho que enriquecedora para mim. Independente de que me chamavam daquela moça bonita que parecia um abajur, que entrava muda, saía calada, e todo mundo sempre comentou muito. E o Paulo Gracindo, que também não tinha experiência nesse tipo de programa, ele também estava nervoso, então ele fazia uma coisa assim: vai fazer sua perguntinha, e eu rouca, disse, vai continuar ou vai desistir? Eu perguntava para o candidato da hora, porque eu realizei que não é fácil, né? Eu acho que muitas pessoas têm a ilusão de que é fácil, você chega, você faz uma linha naturalista. Não é. Você tem que se preparar, tem que estudar, mas eu sou impulsiva, sou aquariana, e entro com a cara e com a coragem, mas depois eu me preparo e me preparo muito. Mas no começo era coisa do jovem, e o jovem não sabe, ele entra de cabeça. E aí, quando você foi para o humor, Planeta dos Homens, como é que você teve esse contato, que eu acho que é um contato muito rico para o ator, né? O humor ele é tão difícil, mas ele é muito enriquecedor, como dizia o Chaplin, né? A risonha melancolia. Então, ajuda o ator a ter com todos os sentimentos. Né? Eu fiz também um personagem muito bom no Chico City, por incrível que pareça. Eu ainda estava amamentando a minha filha mais jovem, e eu me lembro que era um personagem com Ítalo Rossi, e nós fazíamos uma dupla muito engraçada, e o bordão do Chico Anísio era impressionante, porque eu era casada com um homem muito mais velho, e aí ela aprontava todas e dava as desculpas mais esfarrapadas, com a cara mais inocente do mundo, e o Chico só dizia impressionante. Então, tanto no Planeta dos Homens como depois no Vivo Gordo, foi uma delícia, porque eu acho que as pessoas às vezes não reconhecem a dificuldade que é uma comédia, a dificuldade que é você fazer rir. É tão mais fácil você fazer chorar, você se debulhar em lágrimas e mostrar só sofrimento, mas a leveza de uma boa piada
de uma coisa esperta é diferente, né? Uhum. E principalmente em programas que tinham uma crítica política tão forte como eram os programas Planeta dos Homens, Vivo Gordo, né? Sim. Em que você faz piada com coisas difíceis do cotidiano do brasileiro e torna aquilo dali mais leve, Que né? Para ele poder provavelmente hoje suportar. muita Né? coisa seria censurada, até porque muita coisa também na época tinha esse cunho machista, racista e homofóbica que hoje não pode mais haver, com toda razão. Mas eu me lembro que o meu Sim. lado feminista, que sempre foi muito presente, uma vez eu falei com o Cécio Thierry, o querido Cécio Thierry, com quem eu trabalhei também tantas vezes em novela, teatro, etc. E eu disse assim, Cécio, eu queria ser aproveitada em esquetes mais políticos, que você acabou de falar. Vocês só estão me aproveitando com a loura burra, com o visual da gostosona. Eu queria fazer uma coisa diferente. Aí ele brincou comigo e disse assim, não, é porque você e a sua colega Ângela Vieira, que também é uma excelente atriz, vocês são muito bonitas, então a gente tem que aproveitar esse lado. Ah, desculpa, meio... Né? Mas, enfim, começou a melhorar um pouco a partir desse momento. A gente começou a fazer umas coisas mais legais. Né? Não, e você teve uma grande oportunidade também na sua vida, isso eu não sabia, até foi assistindo o programa do Bial que eu descobri isso, que você chegou a fazer teste para a Dona Flor e seus dois maridos. Sim. Como é que foi para você? Você não um só filme eu fiz, daquela como eu envergadura. fui insistentemente sondada pelo Bruno, que quis facilitar minha vida em todos os sentidos. Meus filhos mais velhos eram bebês, crianças, e ele disse, eu levo para a Bahia, você é perfeita para o papel. Eu fiz um teste na intuição, e eu fiz bem o teste, mas eu não estava ainda preparada para certas cenas que aparecem na Dona Flor e seus dois maridos. Eu era atriz dentro de mim, mas eu não tinha ainda externado para poder entrar com a cara e com a coragem e fazer tudo que a Dona Flor fazia naquele filme, que foi um espetáculo. Não estava preparada e reconheço isso numa boa. Então, você só pode se arrepender daquilo que você... eu não optei, deveria. Não, eu não optei porque eu não podia naquela época. Mas depois você fez um filme também muito importante, em que você contracenava com o ícone também da nossa televisão, da teledramaturgia, Tarcísio Meira, em República dos Assassinos. Sim, né? sim. Como é que você viu essa personagem? Fala um pouquinho dessa personagem para a gente. Essa personagem era uma personagem, porque era baseado na... Como é que era o nome dele? O cara que foi um policial corrupto que matou muita gente. A história do Tarcísio era baseada nesse homem, dos Homens de Ouro. Eu me esqueci do nome, tão conhecido. Mariel Mariscossa. Mariel Mariscossa. E acontece que teve uma mulher que dedou ele. Ele tinha um romance com a personagem da Sandra Brea, e eu era a moça fina que teve um romance com ele e que acabou dizendo onde é que ele estava. Tá entendendo? Então, era um personagem importante. Eu fui com muita vontade de fazer o teste, e o Miguel Faria Júnior, na época, disse para mim, olha, eu acho que metade do talento de uma pessoa está na vontade. Você tem vontade. Agora, uma coisa eu vou fazer contigo. Era o último filme que se fazia dublado. Você vai ser dublada. Sim. Porque você ainda não tem prática nem experiência. Então, quando eu revejo esse filme, eu estranho muito, porque eu sei que eu tenho uma voz bem marcante, e era meio estranho, porque minha voz... Era a Norma Bloom, que tem uma voz belíssima, mas não combinava comigo, tá entendendo? É outro tipo de voz. Mas foi só isso que realmente mudou. E depois você teve uma experiência também em televisão, muito... você aceitou um desafio também, que foi protagonizar numa novela das 7, aliás, um dos maiores sucessos do horário das 7 horas, foi Um Sonho a Mais, e fazendo par com Neila Torraca. Como é que você encarou esse desafio na época? E como é que você recebia essa, digamos assim, a palavra não é assédio, né? Mas, digamos assim, esse reconhecimento do público nas ruas? Primeiro que eu não entendia por que as pessoas estavam olhando mais, porque ser olhada era uma coisa que acontecia também quando eu estava em outros países, de alguma forma. Eu me acostumei a um olhar diferente. Mas era muita gente olhando, e às vezes as pessoas davam adeusinho, eu dava também, um pouco no mundo da fantasia. Eu achava que era uma gentileza. E aí eu custei um pouco a perceber, até o dia que nós fomos no Jardim Zoológico, minha sogra na época, meu marido, com os filhos todos pequenos. E aí comecei a ver muita gente atrás.
E aí meu marido começou a dizer assim, vamos embora, acho que agora está na hora de... Porque naquela época movimentava muito mais gente do que hoje. Hoje você tem uma pessoa que tem 30 milhões de seguidores e você nem está sabendo quem é essa pessoa. Mas naquela época, uma novela das 7 que fizesse sucesso era um sucesso realmente retumbante. E reconhecer isso e ver isso era uma coisa realmente importante na época, né? Tem uma coisa também... E era um... Sim. Pode dizer que você falou, trabalhar com Neila Torraca, que é uma paixão, adoro, é engraçadíssimo, nós nos divertimos muito, mas eu também nunca me deslumbrei, porque eu conheci muita gente no período, esse período todo de viagens, né? Personagens políticos, atores, poetas, então, para mim era natural. Eu nunca fiquei assim deslumbrada. Você está conhecendo, né? Eu conheci o Sean Connery, conheci alguns atores também, mas aquilo não era uma coisa que me deslumbrasse no sentido de que o outro é diferente. Eu acho que o ator, talvez menos hoje, mas ele tem sempre, ele passa para as pessoas de que ele está num Olimpo diferente, meio inatingível. Isso é uma mentira, ele é igualzinho. Ele só tem uma profissão em que ele se expõe mais e que ele tem que viver toda sorte de emoção. Então, isso faz com que os outros te vejam como alguém que, de alguma forma, é diferente. É diferente, sim, mas é igual. Né? É isso. E você também, no teatro, você tem uma trajetória muito rica e muito interessante. Você conciliava, que é uma coisa difícil às vezes, trabalhos em televisão e logo depois no teatro, às vezes concomitantemente. Né? E como é que você viu essa experiência no palco e tendo, por exemplo, o Jô Soares, no teu primeiro espetáculo, dirigiu você em Brasil da Censura à Abertura, né? Com Marília Pêra, Marco Nanini. Como é que foi isso? Isso foi uma experiência que não tem preço. Sinto muitas saudades da Marília Pêra, era uma pessoa muito querida para mim, foi um grande exemplo. O Nanini, tá entendendo? Então, a direção do Jô, a genialidade do Jô, o humor do Jô e a forma como ele fez com que a peça ficasse, ao mesmo tempo que era da censura à abertura, a gente estava vivendo um momento de abertura, como é que falava-se com leveza sobre coisas sérias. Mas foi uma experiência de ver diariamente grandes atores na minha frente e eu aprendi muito. Tá entendendo? Eu acho que na prática, tanto na primeira novela, da primeira novela eu era tão crua que eu me lembro que quando um ator, isso jamais aconteceria hoje, mas aconteceu muito naquela época, eu estou no meio de um bife conversando com você e de repente você não viu que eu não terminei minha frase e você me corta. Isso acontece na vida real, mas na novela não pode. Eu calava minha boca, eu deixava o outro falar. Eu vi, ninguém corrigia, ninguém mandava fazer de novo, as coisas eram um pouco diferentes na época. Hoje isso não acontece. Eu disse, não, peraí, eu não acabei minha frase, deixa eu falar, eu estou pensando, aqui tem uma pausazinha. Isso era uma coisa que acontecia o tempo todo. Eu estava assim, no meio de um pensamento, alguém entrava e eu... Depois eu achava meio estranho, mas continuava dali em diante. Então era falta de experiência total. Mas eu revejo algumas cenas e digo, a atriz estava presente lá, as emoções estão certas. Podia ter uma coisa de gaguejar, uma voz um pouco... era uma voz mais rouquinha. Durante muito tempo eu fiz aulas com a Glorinha Beutenmüller, que tirou essa rouquidão, porque era uma rouquidão emocional. Então, quando eu ficava nervosa, eles estrangulavam as cordas vocais. E hoje em dia, não. Minha voz sai, que é uma beleza. Eu tenho que ter uma clareza que não tinha realmente na época. Né? Tinha uma coisa mais frágil. E uma coisa interessante, a gente estava falando sobre Marília Pêra nesse espetáculo, e eu me lembrei, a Marília Pêra, de certa forma, te aproximou de um filme que marcaria a tua carreira. Seria quase que um divisor de águas. Sim. Que foi Bar Esperança, do saudoso Carvanha. Isso né? mesmo. E você tinha uma cena forte nesse... A tua personagem fazia uma mudança de persona mesmo, né? A partir de um striptease que era feito no bar. Sim. O Pereira era seu marido, né? E vivia te traindo, não sei o quê. E ali há uma libertação, um anseio de libertação. Como é que foi essa tua personagem? Como esse striptease simbolizava um pouco essa progressiva mudança dentro do teu emocional?
Olha, você sabe que outro dia mesmo uma amiga minha estava comentando sobre essa cena e sobre esse filme, porque esse filme traz um saudosismo de um bar que não existe mais, onde as pessoas iam para falar das suas mágoas, iam se encontrar e tinha aqueles happenings, aqueles acontecimentos e momentos de arte. Então, quando a Cotinha, minha personagem, entra no bar, depois de casada não sei quanto tempo com aquele homem que chegava bêbado todas as noites, e ela começa, a cada pedaço de roupa, a cada item de roupa que ela tirava, ela dizia, isso é pelos vômitos que eu tive que limpar, isso aqui é pelas tuas bebedeiras, pelo meu sofrimento. Aquilo eu fiz com tanta verdade, que eu me lembro que o Carvana chegou para mim e disse assim, você tem certeza que você não quer tomar um drinkzinho? E eu não tomei nada. E naquela época não se tinha essa coisa de fazer várias tentativas, eram 2 vezes. Então, ou você fazia com tudo ou não fazia. Eu fiz questão de fazer de rosto lavado, estava com rabo de cavalo, soltei o cabelo e fiz a cena. Então, a cena, eu acho que ela não tem uma coisa necessariamente sensual. Estou fazendo um striptease. Não tem. Ela tem. Eu ganhei o prêmio por causa dessa cena. Então, eu não posso deixar, de alguma forma, de me orgulhar pela coragem dessa mudança, não só da Silvia Bandeira, que se impunha como atriz, mas também pela cena que consegue ser uma cena em que eu fico realmente nua, mas que não tem a apelação da coisa sexy, sensual. Ai, agora eu vou me despir. Nada contra, mas não era isso. Então, nos 2 lados, eu acho que foi uma coisa muito boa para mim. E esse personagem rendeu a você o Kikito de melhor atriz coadjuvante, né? Sim. No festival. E uma coisa interessante, nesse mesmo ano, houve um ensaio para a revista Playboy, que naquela época era muito comum, as atrizes todas faziam, mesmo personagens, e o ensaio da Playboy foi exatamente em cima dessa cena que você fez, que era uma coisa rara de você ver na revista Playboy. Não, porque então, como eles se renderam ao seu trabalho de atriz. Eu deixei muito claro na época que eu não posaria para a revista. Eu nunca assumi uma coisa que eu ouvia muito as atrizes dizendo: eu sou livre, então vai aparecer na Cláudia, mas não vai aparecer na Playboy, que é uma revista dirigida ao público masculino, como uma forma excitante. Então, a minha capa, eu estou vestida com uma foto belíssima do Antônio Guerreiro, e as fotos que foram aproveitadas foram do striptease em que eu ganhei um prêmio. Pode não fazer diferença para quem está vendo a revista, mas para mim fazia toda a diferença. Quer dizer, a minha postura era essa: posar, eu não vou posar. Eu não vou posar dizendo, eu sou livre, eu adoro ficar nua. Ficaria na época para outra revista, uma Marie Claire me chamasse, enfim, estou dando esses nomes, mas não para Playboy. E ali acabou ficando um ensaio muito bonito por causa do comprometimento com a tua arte no filme. Sim. Isso é que ficou bacana na revista. Muito bonito. E você também, no teatro, teve um encontro muito feliz com várias diretoras, Jacqueline Laurence, dirigiu você, Ítalo Rosa, mas me chamou muita atenção 2 trabalhos incríveis que você fez com a Bibi Ferreira, que eu anotei aqui, que um é de 1981, Calúnia, né? Em que a Tônia Carreiro, que era a produtora da peça, ela tinha interpretado esse personagem que você fez na década de 60. Sim. E você agora fazia um papel que foi de Tônia. Qual foi a tua emoção de estar nessa peça assumindo esse personagem? Você imagina, primeiro fazer um papel que Tônia Carreiro, que para mim assim, é o exemplo máximo de atriz, ela junto com Fernanda Montenegro, né? Porque são atrizes mais ou menos da mesma época, apesar da gente ter perdido a Tônia já há mais tempo, mas a Tônia era uma atriz absolutamente fascinante, belíssima e muito talentosa. Então, eu estava sendo convidada para fazer um papel que tinha sido ela a protagonista, em cima de de uma história maravilhosa da Lillian Hellman, auge do macartismo, e a Bibi Ferreira me dirigindo. A Bibi me dirigiu ainda mais 2 vezes. Eu amava a Bibi de paixão, até dei um prêmio, porque eu fui escolhida para dar um prêmio para ela. E ela me ensinou muita coisa mesmo, né? Quer dizer, Rádio Nacional também foi uma peça fantástica, que ficou muito tempo em cartaz, né? Sobre a Rádio Nacional e as músicas. E eu sei... Era um musical, era né? Musical. E ela também foi espetacular, porque ela juntou a história toda
E, Uhum. eu lembro de cada detalhe das coisas que ela ensinou, e aí o retorno que foi quando eu fiz Marlene Dietrich, que foi assim, eu acho que o maior papel que eu fiz, que eu cantava em alemão, eu fiz a diva Uhum. Marlene Dietrich Uhum. ao longo de 90 anos e voltando a ficar mais jovem, interpretando várias fases dela, e a Bibi foi assistir com o Sérgio Preto, e aí quando acabou o Uhum. espetáculo, ela disse assim, esse espetáculo é irretocável. E você está, ela fez um elogio que eu até anotei, agora não vou me lembrar da palavra. Ela disse assim, e você está. Uhum. Era uma coisa tipo fora de série, mas uma palavra mais elaborada, tá entendendo? Então, aquele elogio da Sim. Bibi foi inacreditável. Né? E depois você veio a também encarar uma experiência desafiadora, que foi a sua primeira produção teatral com a mesma Bibi, Foi, em 1990. Não explica que foi. complica. Como é que foi nesse trabalho conciliar o trabalho de atriz com o de produtora, que também exige muito? Mas aí eu tive a grande ajuda do meu marido, que como engenheiro tinha tem a cabeça bem objetiva, Hum. e na época era pleno, a época do plano Collor, e tudo, todos os bens Hum. tomados e tudo, então todo mundo teve que É. cair na real e fazer uma produção dentro de uma realidade possível. Era Rubens de Falco no Sim. elenco, Jonas Bloch, a Tânia Loureiro, um Rubens grande Bloch, Jonas elenco, Bloch, né? né? Inês Galvão, É, Hum. então, mas foi uma comédia maravilhosa, né? E foi muito bom trabalhar também com a Bibi, porque a Bibi, quando o ator chega e diz assim, Bibi, isso aqui eu não quero cortar, não, eu me apeguei tanto a essa frase, o ator faz muito isso. Ela diz assim, não interessa se você se apegou ou não, essa frase vai dançar, acabou. Mas ela falava Hum. objetivamente, Sim. né? Era o temperamento dela, não tem essa de, Entendi. vamos deixar, vamos dar um jeitinho, não. É assim que eu quero. E ficou fantástico, né? O resultado final foi muito bom. É. E você também fez um trabalho também muito marcante com o Ítalo Rossi. Você poderia falar um pouco dessa experiência? O Ítalo também tinha uma personalidade muito marcante, né? Muito. E foi uma peça linda, porque era uma peça chamada Vita e Virgínia, baseado na vida da Virginia Woolf, que era interpretado pela Jacqueline Durrance, que é uma pessoa que eu também amo de paixão, que ganhou, inclusive, o Prêmio Mulher na época como melhor atriz. E eu era Vita Sackville West, que era a melhor amiga dela, namorada e paixão. Isso numa época, isso foi em 1993, e que as relações entre duas mulheres era uma coisa totalmente tabu. E elas, nos anos Uhum. 20 e 30, tinham dois maridos que eram gays, era muito, muito louca essa história, porque era muito à frente do Uhum. tempo. E elas duas tiveram uma É. relação tão apaixonada que a Virgínia dedicou a Vita, minha personagem, o livro Orlando. Orlando é por causa da Vita Sackville West. Então era uma história que Sim, comovia sim. muitas pessoas e grande parte do meio artístico foi assistir e ficaram totalmente encantados com a peça, porque a peça era uma troca epistolar. Eram as cartas que elas trocaram. Então, uma lia e a outra lia, na realidade, contracenavam nesse momento. E contavam um pouco da vida Uhum. delas. Sim. Era isso. Muito interessante, muito interessante. Ela se revelava através dessa correspondência, né? Isso, exatamente. Uhum. Agora você está me lembrando, outro dia eu estava entrevistando o Odilon Wagner, que estava com uma peça em São Paulo sobre Freud, né, a Uhum. última sessão, e de como Freud ele se revela mais nas correspondências completas do que nas próprias biografias. Né? Se você quer conhecer o Freud como homem, o sentimento como pai, Uhum. vá às correspondências, deixa as biografias um pouquinho de Ai, lado. que E interessante, com os Marcelo. autores, muito interessante isso. Hum. Né? Em relação ao teatro, você citou a Marlene Dietrich, que também é um mito, né, da nossa época, da nossa cultura. Qual foi a sua opção por Marlene Dietrich? Ela já marcava você ao longo da tua vida? Você, não, esse é o personagem que eu gostaria de levar ao palco? Não. O Fábio Pilar foi o Não. diretor de Rádio Nacional. E eu cantava Uhum. eu dava uma palhinha, eu não fazia parte do grupo de cantores, que eram vários cantores e cantoras maravilhosos, em cena durante toda Sim. a hora. Eu fazia parte da historinha da mulher desquitada que vai mudar a vida da Cinderela, que tem um malandro que era o Uhum. Fábio Pilar e que era também o diretor. A Bibi deu apenas uma Uhum. finalização.
Então eu cantava uma palhinha que era daquele Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlen, wie einst Lili Marlen. Essa música em alemão foi o hino durante a Segunda Guerra Mundial, que eles paravam de lutar os dois lados ouvindo essa música, que não é da Marlene Dietrich. E um dia o Fábio, que era muito intuitivo, disse assim, eu, se fosse você, fazia a vida da Marlene Dietrich. Eu não sabia nada dela, só sabia que ela era conhecida por ser uma alemã meio durona, tinha umas pernas belíssimas e cantava. Quando eu li todas as biografias, todos os livros, todos os pensamentos, vi todos os filmes, e foi escrito um texto muito lindo pelo Aimar Labak, e o William Pereira fez uma direção belíssima, juntou-se um elenco, músicos, e apareceu Marlene Dietrich, As Pernas do Século, que ficou praticamente a última vez que foi montada, foi em 2019. E se duvidar, ainda vou voltar com ela. São mais de 10 anos de peça. E essa experiência de cantar, como é que foi para você ir descobrindo esse talento que você tem? Também você tem uma voz muito bonita. Como é que você foi descobrindo essa voz? Isso começou também cedo, quando eu te conto que quando meus pais, quando chegavam, eles recebiam para festas, coquetel, aí tinha hora que eu, quando era pequenininha, eles mandavam eu dançar balé. Aí aparecia aquela criancinha e fazia uns passos de balé. Aí o maiorzinho um pouco, comecei a aprender a tocar violão e cantava em francês, músicas da Françoise Hardy, que era um sucesso na época que a gente morou em Paris. Aí eu ficava no violão e dizia, a Silvia agora vai cantar. E diziam, ai, como ela é afinadinha, tem uma voz bonitinha, não sei mais o quê. Quando apareceu a possibilidade de cantar, claro que eu fiz milhões de aulas e tive que aprender, eu não sei ler pauta, eu não sei nada disso. Eu sou uma atriz que canta. E sou afinada, mas não tenho entendimento de música. Não sou como essas pessoas que fazem musicais, que sabem ler, enfim, as coisas musicais. Isso aí eu não sei, não. Ah, perfeito. E essa peça você teve uma indicação, me corrija se eu estiver errado, ao Prêmio Shell, tive sim. Fiquei muito orgulhosa disso, porque quando uma peça é unanimidade, é uma coisa difícil, né? Nós lutamos durante o período que a gente fez, quando estreou, era uma surpresa, porque a peça que eu te contei antes, o Vita e Virgínia, era uma peça muito densa, mas não era assim um grande sucesso de público, até porque era uma peça mais difícil. E numa época em que havia também um preconceito mais acentuado nesse sentido, sobre essas duas mulheres. Mas na hora da Marlene Dietrich, pega um painel do século XX inteiro, tudo que aconteceu, ela se posicionando contra os alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Então você tem aquele painel belíssimo, com músicas, com cinema atrás, mostrando a Berlim toda destruída. Então tocava muitas pessoas. Você, como atriz, né, conheceu os dois lados de um teatro, cujas peças ficavam anos em cartaz, né? E que as sessões lotavam, várias sessões. Por exemplo, me lembro, eu estava na faculdade quando fui assistir Irma Vap. Irma Vap, por exemplo, 10 anos em cartaz, né? Ele e Nanini, né? Lutando, sensacional. Você tinha as vesperais de quinta-feira, às 17 horas, que as senhoras iam assistir às vesperais e tudo mais. E de repente, sábado, 2 domingos, era uma loucura. É uma loucura. Quer dizer, como é que foi para você viver esse lado e viver esse lado também que o teatro foi tendo esse desgaste que vem muito também acompanhado de mudanças políticas, né, que empobreceram muito a cultura no país. Como é que você vê esses dois lados? De uma forma muito triste, o não reconhecimento de uma classe que é tão importante, porque desde sempre os menestréis, os palhaços, os atores, as caravanas, sempre, o Shakespeare, que era absolutamente moderno na época que as peças eram levadas, que era esse gênio que até hoje é montado, era um prazer inenarrável. Os bailarinos, tudo. A cultura é fundamental para o ser humano e cada país tem as suas próprias raízes de cultura e tem as coisas de fora que vêm, a necessidade que a gente tem de poder sonhar um pouco
como diz Calderón de la Barca, que toda a vida é sonho e os sonhos, sonhos são. Então a gente precisa sonhar. E é no teatro que você denuncia coisas que estão acontecendo, ao mesmo tempo que você pode ser extremamente político, você pode ir, como a nossa peça no momento, que é o Charles Navour, um romance inventado, que é lindo, que a gente vai falar sobre essa peça, que é o que eu estou fazendo agora, a temporada prorrogada e tudo. Então as pessoas vão e elas vão ter um momento de emoção. Eu até digo, a gente está vivendo um mundo muito conturbado em todos os sentidos, mas vamos esquecer isso e passar esse tempo vendo uma coisa nova, que te emociona, que te traz uma lágrima aos olhos, que te traz um sorriso, a música que sempre toca muito as pessoas também, né? E falando em Charles Aznavour, eu achei muito interessante a história desse espetáculo, porque realidade e fantasia se mesclam ali. Porque você teve um contato com Charles Aznavour, você o conheceu. Como se montou isso dentro de você? Até que ponto ali você vive essa beleza de ter vivido isso na realidade e também na fantasia? Porque o que acontece que é interessante, o Saulo Cisnando, que é de paraense de Belém, ele pegou essa história de uma coisa real, que eu conheci realmente Charles Navour, eu tive contato com ele numa festa enorme, a gente conversou muito em francês, e pouco tempo depois eu encontro ele no avião, e realmente a gente se cumprimentou, e eu tenho essa foto registrada, porque tem gente que sai assim, isso é montagem, isso não é montagem não, eu tenho essa foto. Então o que acontece? Ele fez uma história, e eu não vou contar tudo para não perder a graça, que tem um rapaz, que é o Maurício Badu, que, aliás, além de cantor, além de ser um cantor maravilhoso, cantor mesmo, não como eu, que sou metida, ele é cantor e tem uma voz deslumbrante, e ele é um ator também de uma sensibilidade, enfim, um colega e amigo maravilhoso. Então, o que acontece? Ele vem entrevistar essa atriz reclusa, e no meio da entrevista ele quer saber do meu caso com Charles Navour. Aí eu digo, põe esse daqui para fora. Não vou falar de uma coisa que não é verdade. Aí ele disse, mas eu preciso saber. E aí ele solta uma bomba. Ele diz assim, eu preciso saber porque eu sou filho do Charles Navour. Agora não vou contar mais nada, porque a partir desse momento se desenvolve uma história que as pessoas ficam totalmente presas na cadeira, na poltrona, sem saber o que vem. E a cada coisa que é contada, entra uma música. Muitas vezes a pessoa não fala francês fluentemente ou não fala inglês, mas o clima do que foi dito antes, não como um musical, não é como se eu dissesse para você, Paulo, querido, agora eu vou cantar. Não é isso. Eu estou te contando essa história e, de repente, eu vou cantar uma coisa que tem a ver com o que eu estava dizendo para você. Então, as pessoas percebem pela melodia... E ajuda a traduzir o sentimento da cena, né? Isso. Ajuda a traduzir isso aí. Então, tem gente que diz, que engraçado, eu entendi tudo, apesar de que é num idioma que eu não falo. Porque traduz exatamente o sentimento daquele momento, daquela cena. Perfeito. E é interessante porque vários atores, às vezes, estão sempre trabalhando com colegas em outros trabalhos. E o Maurício Badu, já me corrija se eu estiver errado, ele esteve com você também em Marlene Dietrich, né? Teve, ele fazia parte do elenco. O Silvio Ferrari, que não estava podendo na época, e porque eu tinha assistido ele fazendo Formidable, em que ele justamente cantava músicas do Charles Navour e de outros cantores franceses, e que eu fiquei assim... Ele trouxe todo um passado de volta para mim, naquelas músicas que eu ouvi no iniciozinho da minha adolescência. Eu disse, meu Deus, eu tenho muito em comum com ele. Quando começou a se procurar o ator, eu não me lembro se fui eu ou se foi outra pessoa que sugeriu, disse assim, tem o Maurício Badu, e ele também tinha adorado o espetáculo. Então, foi um casamento perfeito. E eu disse, eu quero fazer alguma coisa com Charles Navour. E aí apareceu, tudo começou a casar. O Daniel Dias da Silva, que é um diretor também super sensível, a Lili Seco, que é uma pianista que fez todos os arranjos. Aí você tem o Ulisses Nogueira, que toca violino, então te toca no âmago, na alma. Cada vez que vem aquele som de violino, aí tudo foi se encaixando. Que beleza, que beleza. E você teve uma experiência também muito interessante com a literatura, quando você escreveu as suas memórias, né? Como surgiu essa ideia, né? E a coragem, eu acredito também,
que muitas vezes, poxa, uma ideia é uma coisa, agora outra coisa é você passar ao ato, colocar aquilo ali e dividir com o público. Como é que foi dividir momentos tão importantes, tão íntimos da sua vida nessas memórias? É porque, na realidade, eu fiz umas memórias um pouco diferentes, no sentido que eu não fui biograficamente falando de cada data. Eu separei pelos países, eu dei vozes às diferentes, eu diria, eu dei voz para menina pequenina, eu dei voz para adolescente, eu dei voz para mulher mais experiente, e eu misturei isso tudo, mas eu precisei de muita coragem, sim, porque tem esse peso sempre, né, do Manuel, o desejo que todo Sousa Bandeira tem no fundo de ter pego talvez um pouquinho desse talento imenso, e isso, obviamente, isso não se pega dessa forma, né? Então, na realidade, eu passei algumas décadas com esse sonho, e eu aproveito coisas, inclusive, que foram escritas na época, com aquele jargão da época, gírias que não se usam mais, termos que não se usam mais, que eu inseri também. Então, eu fiz uma mistura palatável e que levou bastante tempo para fazer. E acho que as pessoas, no geral, gostam do resultado, até pelo tipo de reação que eu sinto que existe. Quer dizer, foi mais ou menos quanto tempo até você concluir o livro? Uns 40 anos. Se eu for pegar lá atrás, é mais ou menos isso que levou esse livro. E depois, minha filha se formou em marketing, a minha caçula, e ela me ajudou, a Melina, e que por acaso casou com um diplomata também, né? A história que se repete. Então, o que acontece? Ela disse, mãe, você tem que ter uma organização no que você faz, separa por períodos, faz, sabe? Ela me deu toda uma orientação que não ficou tão confuso. Sim, sim. E é interessante que ela tem essa vertente também de escrever, né? Nesse programa do Bial, eu tive a chance de ver um pedacinho que ele compartilhou de um filme, né? Falando sobre a sua vida, e a maneira como ela escreve, o texto dela é muito poético, né? Muito bonito. É muito sensível. Muito, né? Ela fez, ela está fazendo ainda, mas aí veio a Covid, eu não sei, parou, interrompeu esse filme que é sobre o transient, porque o transient é difícil de traduzir porque é a pessoa que está de passagem. Não é o cara que emigrou por um país. Ele está transitoriamente em algum lugar. Talvez até tenha a origem do transitório, porque ele está transitoriamente em algum lugar. Então, ela fez esse filme com uma amiga dela, né? E começaram a inscrever em festivais, mas a coisa foi interrompida porque foi bem no começo da Covid. E aí veio um bebê no meio do caminho, né? Maria Antônia, que nasceu. Então, aí isso ela deve retomar mais adiante. Agora você falou do transitório, a gente está falando sobre psicanálise, tem um texto, um pequeno texto do Freud, que eu tenho certeza que você já não tenha lido, que eu acho que você vai gostar muito, em que o Freud é muito mais poético do que psicanalista, que é sobre a transitoriedade. Ele fala justamente sobre essa coisa da beleza que você capta e de como a beleza já tem no seu gene, ali na sua raiz, o desaparecimento, a possibilidade do desaparecer e da impressão que fica, que é mais ou menos o que você vive no teatro, né? Por isso o teatro é tão mágico. Você vive aquele momento jamais vai se repetir. Jamais, né? Até porque o público é outro, você é diferente. Não tem uma noite que eu não entre com aquela coração batendo, porque eu não sei se vai dar tudo certo. E aí tem uma hora que engrena, que você sente que eles vieram em uníssono gostar. Né? Então, tem uma coisa caliente, que aplaudem todas as músicas e ficam de pé no final do espetáculo, mas é sempre uma surpresa, é sempre um frisson, né? O início da peça, que é a diferença entre você fazer um filme ou você fazer televisão, é que você tem o cue na televisão, você errou, você repete, cinema também é diferente, agora... o teatro não existe, porque é a arte daquele momento. Você leva aquele momento para a tua casa. E você nunca será igual. Você pode estar um dia com menos energia, com mais energia, mas aí tem uma hora que você sente, eles estão duros hoje. Não, a gente tem que conquistar. Aí você vai e as coisas vão acontecendo, né? É aquela sensação de você estar diante do abismo, mas ao mesmo tempo, aquilo que te parece um abismo vai ser a sua ilha paradisíaca, daqui a pouquinho.
né? Você sinta, mas depois você não quer sair mais dali, É né? verdade, é verdade, é verdade. E adrenalina, assim, por isso é que o ator demora para dormir e as pessoas dizem, ah, mas você acorda tão tarde, o ator não tem como, porque ele chega em casa a 1000 por hora, né? Uhum. A adrenalina lá em Lá cima, em né? cima. De tudo aquilo que É. ele. Agora, em relação volta à literatura, né? Há algum projeto de você voltar a nos brindar com um novo livro seu? Sim, mas é que eu tô pensando que caminho tomar. Se entrar numa coisa mais, Uhum. sabe, entrar numa fantasia em alguma história, continuar o que eu fiz de uma forma mais aprofundada, mas eu penso sim, é que é tanta coisa e com peça do meio do caminho, É. você sabe que nós fomos meio desbravadores, né, com Charles Navour, um romance inventado, Hum. porque estava começando, as pessoas não estavam fazendo ainda É. teatro. E aí você fazia com Sim. recursos, quer dizer, são os nossos móveis, quer dizer, nós tivemos uma moça maravilhosa que fez a parte de cenografia e de figurinos com o mínimo possível usando os nossos móveis, né? Que é a Gisele Batalha fez um trabalho também Uhum. belíssimo. Né? Tivemos trabalho de corpo Uhum. com a Marluce Medeiros. Eu te falo tudo isso porque é tão difícil você ter um grupo de pessoas todas em prol de um mesmo objetivo, com tanta É. amorosidade. Todos fazem o trabalho com Uhum. muito carinho, muito amor. Os produtores, eu tenho que falar esses nomes, porque como eu nunca falo, eu tenho que falar da Sim, sim. Cacau Gondomar, do Sandro Rabelo, que são Uhum. produtores que conseguiram é, teatro. Nós agora estamos no Petra Gold. Petra Gold é uma maravilha de teatro, porque é um teatro absolutamente profissional e carinhoso. Os administradores são maravilhosos. Então, você ter esse acolhimento, num momento, como você mesmo disse, que politicamente está um verdadeiro caos, uma coisa É. confusa, né? Uhum. É. Então, Uhum. você ter esse prazer das pessoas que estão envolvidas nesse projeto, de trazer mais gente, de continuar, porque nós estamos com mais 3 semanas, mais 2 semanas, quer dizer, esse fim de semana começando amanhã Uhum. e domingo que vem. É. Então, esse prorrogar e esse entusiasmo que a peça tem causado e a vontade de todo mundo de que dê certo é muito bacana, porque você vê que muita gente agora está lançando peças, mas eu meio que fui precursora. É. É. E o pessoal do Petra Gold, ele foi precursor também nas transmissões durante a pandemia, né? Sim, Ele sim, foi o primeiro teatro que foi pioneiro nisso, foi. né? E nessa pergunta que eu queria passar para você, como é que foi para você? Você falou dessa coisa da união durante a pandemia, todo mundo se ajudando, mas como é que foi para você também essa sensação de ter ficado tão longe dos palcos nessa solidão que a pandemia nos confinou? Mergulhando nos seriados e nos filmes, em todas as Netflix da vida, Apple TV, name it, todas as coisas. Eu vi muito trabalho, muito filme. E eu fui morar Uhum. na Serra, apavorada, como eu acho que a maioria das pessoas. Uhum. Então mudou totalmente a Uhum. minha vida, né? Porque eu estava ali no meio do verde, então eu não me sentia tão confinada, né? É, Sim. e aí, realmente, eu assisti muita coisa e li muito. Eu gosto de ler, voltei a ler, Uhum. coisa que eu não fazia há muito tempo, Uhum. porque estava teatro sem parar e tudo. Então, ler, assistir filmes e tudo me fazia sentir, porque a gente se sente um pouco o ator, né? Eu acho que você, como psicanalista, deve sentir isso também. É. Então, eu vi um filme, quando eu achava que o ator era bom, eu ficava assim. Quando ele era canastrão, eu disse, ai, meu Deus, que vergonha, quase como se eu estivesse lá. Então, você fica mais crítico, É. mas você está vendo trabalhos. Então, de alguma forma, eu continuava, claro que frustrada, Sim. mas Uhum. podendo, de alguma forma, exercitar esse meu lado criativo. Sim, e de certa forma você falou das leituras, né? Que para o ator é muito importante. De repente ele descobre ali, poxa, assim que terminar a pandemia, isso é um projeto que eu vou guardar na minha memória para desenvolver daqui a pouco, né? Exatamente, exatamente. É isso. Bom, em relação ao Charles Aznavour, vocês chegaram a fazer alguma temporada online dele também ou Não, nós só fizemos uma presencial? muito curta da Claro Net, que nos ofereceu, foram 15 dias apenas, fizeram uma filmagem bárbara, extremamente profissional lá no Teatro Claro Sim. Net, mas foi por um tempo determinado. Nós não fizemos esse online que você paga e vê.
eu vi coisas muito legais durante esse período, mas eu acho que é uma outra linguagem, não é o teatro ao vivo, é diferente. É uma coisa que você mistura cinema com teatro, com movimento, mas é uma outra linguagem. Não é uma outra linguagem, né? É uma espécie de híbrido, né? Que surge ali do cinema. Talvez seja essa crítica eterna quando apareceu a televisão e vai acabar o cinema. E não acabou o cinema. E agora, está entendendo? Então, pode ser que esse teatro filmado com alguma coisa meio cinematográfica venha para ficar, mas não é o teatro, não vai tirar o lugar do teatro, né? Porque a gente escuta, eu acho que eu escuto há 1000 anos, o teatro está acabando. Não, o teatro não existe mais, agora é cada vez menos, mas o teatro continua, ele tem a sua força. É como disseram do rádio, e o rádio não acabou, e agora com o streaming, né? Essa crise que a televisão passa momentaneamente. E nisso que eu ia te perguntar, você que fez tantas novelas importantes, citando algumas aqui da Rede Globo, como Roda de Fogo, Bebê a Bordo, você participou de grandes sucessos da teledramaturgia. E até recentemente... Lua Cheia de Amor. E teve agora, que a mais recente, foi em 2017, que eu adorei fazer, foi o Sol Nascente. Sol Nascente, Sol Nascente, né? Então você teve... Quer dizer, como é que nessa época você ainda tinha bastante público, a audiência lá em cima. E hoje em dia, para você dar 30 pontos, é um desafio, né? Acredito agora que, de alguma forma, pelo que eu tenho escutado, Pantanal está tendo um pouco essa curiosidade. Né? As pessoas estão meio encantadas com essa novidade. Mas está difícil de se manter aquele ibope de antigamente. Isso é muita coisa. O jovem ele está sempre ali, né? Ele está vendo outras coisas. As redes sociais, é TikTok, é Instagram, é tudo. Você passa a vida inteira em função dessas coisas e não sei até que ponto você fica preso numa novela, como se ficava. Tem que ter um plus muito especial para isso realmente te prender. Isso aí. E em relação ao streaming, você te atrai também participar de produções para o streaming? Já foi sondada nesse sentido? Você sabe que eu agora estou fazendo parte do grupo do Montenegro Talents e o streaming é um dos meus sonhos, porque eu acho que eles têm que aproveitar alguém. Eu sou poliglota sem sotaque nos idiomas que eu falo. Não tem nenhum mérito nisso. Eu estudei nesses países então eu poderia interpretar e seria uma coisa muito legal. Eu acho muito interessante essa possibilidade. Perfeito. Bom, como sempre, no melhor da nossa entrevista, o tempo está sempre nos traindo. Tá certo, mas foi bem completo. Eu quero aproveitar. Oi, foi ótimo. Poxa, eu te agradeço demais esse teu depoimento de vida. E queria encerrar, se você me permitir, com uma palhinha a capela de alguma canção que te vem agora, que tocou teu coração, de Charles Aznavour. Meu Deus do céu. Então eu vou botar uma frase pequena. Yesterday when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased its life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built a loss on weak and shifting sand. E vai por aí afora. Que lindo, que lindo. Muito obrigado de coração, Silvia. Obrigada a você, por esse programa show, viu? E as perguntas inteligentes, perguntas de uma pessoa que estudou o que tinha que falar. Olha, meus parabéns. Muito obrigado. E fique à vontade, sempre que tiver com novos projetos, o Divã Cultural aqui é a sua casa, só me procurar, vai ser sempre um prazer divulgar. E também, quando o trabalho da sua filha estiver concluído, vai ser um prazer divulgá-lo também. Ótimo, maravilha. Falarei com ela, tá bom? Tá bom? Um beijo grande. Muito obrigado. Obrigada a você. Sempre. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Cadê o negócio aqui?